Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática e iniciando aí também mais uma manhã de estudos. O tema da nossa aula de hoje, nós vamos continuar a falar sobre estatística e mais especificamente nós vamos falar hoje sobre médias, tá bom? Nossa aula tem como objetivo principal resolver problemas envolvendo média aritmética. Nós temos dois tipos aqui de média, a média aritmética e a média ponderada. Mas hoje, nessa aula de hoje, nós vamos nos focar nessa daqui, média aritmética, tá bom? Vocês vão pegar a apostila de vocês na página 10, tá certo? Peguem aí a apostila de vocês, nós vamos estudar essa primeira situação problema, tá? Luiz é do time de basquete do 7º ano C. Nas 5 partidas que disputou pelo campeonato interclasses, ele fez 18, 12, 20, 11 e 19 pontos. O professor de educação física usou uma média para avaliar o desempenho dele. Então, observem aí, né? Um exemplo no cotidiano onde a gente pode utilizar a média. Aqui, o professor de educação física usou a média para avaliar o desempenho dele. Provavelmente vocês já ouviram falar também em média em outras situações, por exemplo, média de gols de um time durante um campeonato, durante uma partida, ou média de temperatura durante o dia, durante uma semana, né? Provavelmente vocês já ouviram falar de média em diversas situações do cotidiano. Agora nós vamos aprender como a gente calcula essa média. Vocês vão ter que ficar atentos a duas coisas. Vamos lá. Para os primeiros dados, nós temos, na primeira partida, então, ele obteve, né, 18 pontos, depois 12, 20, aí ele caiu aqui para 11 novamente e depois 19. Isso tudo foi durante 5 partidas. Então, para eu calcular a média, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que somar 18 mais 12 mais 20 mais 11 mais 19 e depois eu vou dividir por 5, tá certo? Quando aqui a gente já sabe, né, vocês também já estão vendo aí o valor na questão de vocês, mas quando vocês forem olhar na situação problema de vocês vão ter que identificar, então, quais são os valores e quantas vezes foi que esses valores apareceram. Aqui no caso, ó, são 18, 12, 20, 11, 19, que é a quantidade de pontos de cada partida. Quantas partidas foram? Foram 5 partidas. Então, você soma 18 mais 12 mais 20 mais 11 mais 19, que vai dar um total aí, né, de 80. Esse 80 é o total de pontos daqui, ó. Só que agora você vai ter que fazer o quê? Você vai dividir por 5, certo? 80 dividido para 5, quando você vai fazer a divisão, vai dar um total de... Vou colocar aqui embaixo, tá? Porque não deu para caber aqui. 16 pontos. A média dele foi de 16 pontos em cada partida. Mas, Ellen, como é que pode ele ter feito aí, a média dele ser 16 pontos em cada partida, se teve partida aqui, ó, que ele só teve 12 pontos e aqui só teve 11? Olha o diálogozinho aqui embaixo, ó. Parabéns, Luiz. 16 pontos por partida é uma excelente média. Ele ficou confuso da mesma maneira que vocês me perguntaram aí, ó. Mas em nenhuma das partidas eu fiz 16 pontos. Qual é a explicação para isso? Nós temos aqui, ó, uma média de 16 pontos por partida quer dizer que se os pontos fossem divididos igualmente entre as 5 partidas, Luiz teria feito 16 em cada uma. Ou seja, aqui, né, está oscilando. Aqui tem 18, aqui caiu lá para 12. Se a gente fosse dividir esses pontos de forma que todas as partidas ficassem com o mesmo número, né,
Qual seria o número que iria ficar aqui? Seria 16, tá bom? É como se eu estivesse distribuindo esses pontos aqui, ó, 18, 20 e 19, que são as partidas que ele teve mais ponto, estivesse distribuindo nesses outros aqui, ó, 12 e 11, para ficar todos os números iguais, tá bom? Então, 16 é a nossa média, tá certo? Sempre que vocês forem calcular a média, analisem, identifiquem quais são os valores que a questão está lhe dando e quantas vezes aí, né, que esse valor está sendo apresentado na questão. Aqui, ó, a gente tinha 5 valores. Dividimos aqui pelo total de valores, tá certo? Soma os valores e divide pelo total de valores que a questão lhe dá. Se a questão lhe der só 3 valores, você vai somar os 3 valores e dividir por 3. Se ela me der 10 valores, você vai somar os 10 valores e dividir por 10, certo? Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê aí lá nos nossos grupos de WhatsApp e Facebook pra gente tirar nossas dúvidas, ok? Tenham todos uma boa manhã de estudos.